às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve o teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Somos Espiritismo para mais uma live de sexta-feira. E hoje vamos falar com ela que está aqui, ó, Camila Oliveira, Espiritismo Sem Tabu, um canal muito legal, muito bem ajeitado, muito bom para seguir, é isso mesmo. E vamos falar sobre a força do pensamento, tá aqui, ó, o título. E vamos ter também convidados que ela convidou, olha só que coisa interessante, hein? Então, sem mais delongas, né, vamos chamar a Camila aqui para conversa. Vamos lá, né? Deixa a Camila aceitar o nosso convite e dividir a telinha para começar a nossa live. Live de sexta-feira. Boa noite, Camila. Deixa eu me ajeitar aqui. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá me Boa ouvindo noite bem? para todo mundo. Tô ouvindo bem, e você? 10, legal. Minha Pois é, paixão. que bom, viu, estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por confiar e acreditar no nosso trabalho. Nós já temos um bom tempo fazendo lives aí, sempre chamando pessoas assim, sabe? Que nós vemos que está realmente fazendo uma coisa séria, uma coisa boa, bem feita. Então a gente quer conhecer, quer saber quem é que está por trás daquele perfil roxo e laranjado, que são cores muito complementares. Fala um É, pouco. Camila, para a gente começar bem a nossa live, assim, bem tranquilo mesmo, vamos fazer aquela prece? vamos fazer a prece porque a gente só inicia e conclui um trabalho levando os nossos pensamentos a Jesus. Então, por favor. Então, gente, eu vou fazer do meu jeito, bem diferente. Eu sou muito diferente, assim, para todo mundo. Eu vou pedir para que a gente agora respire profundamente e solte para acalmar os pensamentos. A gente vai fazer isso 3 vezes. Então, eu vou pedir para que vocês respirem novamente, profundamente. E solte como se estivesse assoprando uma vela. Terceira e última vez. Respira e solta. Nesse momento, feche os olhos. Eleve o seu pensamento a Deus, a Jesus. Se você tem dificuldade de elevar o pensamento, pense em algum lugar que você gosta. Pode ser uma cachoeira, uma praia, um rio, algum lugar que te deixe tranquilo. E assim, nessa vibração positiva, elevando os nossos pensamentos a Jesus, pedimos, Mestre amigo, que nos guie nessa noite, para que os bons espíritos nos auxiliem, para que essa live, esse bate-papo, possa trazer muitos conhecimentos e também esclarecimentos, primeiro para nós que estamos aqui de frente, e depois para os nossos amigos internautas. Que a luz crística possa descer nesse momento sobre nós, nos banhando de amor, nos banhando de fé e de conhecimento. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão nas ruas nesse momento, passando frio, fome e necessidade. Que os nossos corações sejam tocados e que possamos fazer como Cristo nos ensinou, amar o nosso próximo. Que assim seja e assim é. Que assim seja. Muito bom, que legal. Senti umas energias muito boas aí. Então, Camila, Vibração elevada. exatamente. Então, para a gente começar bem a live, eu queria que você falasse um pouquinho de você para nós conhecermos melhor quem é a Camila Oliveira, que está por trás do canal Espiritismo Sem Tabu, e depois fala um pouquinho do canal também para a gente saber melhor como é que é, por favor. Gente, eu sou Camila Oliveira, né? Como todo mundo me conhece. Eu sou uma pessoa meio diferente do que as pessoas habitualmente estão acostumadas. Eu acho que essa diferença. Quando eu comecei o canal, e aí pegando um gancho, há 5 anos atrás,
eu não tinha essa confiança toda no Camila Oliveira, em mim mesma, né? Acredito que vocês podem ter passado por isso durante a vida de vocês. Eu sou formada na área ambiental, eu gosto muito dessa área, mas eu também tenho vários cursos na área de comunicação, comunicação social, e também na área de palestras, enfim, porque eu gosto muito de falar. E foi daí que surgiu a ideia de criar o Espiritismo Sem Tabu, que na verdade iniciou com o nome de Sendo Livre, e aí depois não falar de alguns assuntos que são tabus, entre aspas, não para o Espiritismo em si, porque Kardec já falava desde o Pentateuco e das revistas espíritas. Então eu sempre tive essa questão dentro de mim, que o Espiritismo é livre. Você pode fazer o que você quiser, você sabe o certo e os espíritos guiam ali o caminho que você tem que seguir. Mas você segue quando você está pronto. E aí depois eu mudei para Sendo Livre e Espiritismo, porque eu queria falar diretamente sobre o Espiritismo. E eu vi que depois o nome era muito difícil para pronunciar, Sendo Livre Espiritismo. Era muita informação para a cabeça das pessoas, 3 palavras, e as pessoas confundiam. E aí eu comecei a falar sobre temas polêmicos. Aborto, sexo, masturbação, entre outras coisas que você não vê que é tão falado. E que a doutrina espírita fala sobre isso. Só que não é tão comentado. Então me veio a ideia, a intuição de mudar o nome do canal para Espiritismo Sem Tabu. Porque eu não queria que as pessoas ficassem perguntando: ah, mas por que você está falando isso? Ah, por que você está falando aquilo? Eu estou falando porque o Espiritismo fala, porque eu acredito, porque as pessoas têm curiosidade. E se tem curiosidade, tem que ser falado. Você não tem que morrer com a curiosidade de algum assunto, achando que a doutrina espírita não trata aquilo, ou achando que aquilo é pecado, que não existe pecado para gente. Existe o certo e o errado, e a nossa consciência que vai dizer. E então eu dei uma modificada no perfil para entrar bem nessa questão de espiritismo sem tabu, sem freio aí, para a gente falar sobre todo tipo de assunto, para ser realmente livre, para não ter essa coisa de, eu posso falar de sexo? Não, eu não posso, porque é espiritismo. Calma aí, espiritismo ele não é somente religião, né? O espiritismo ele também é filosofia, ele também é ciência e a gente tem que falar sobre tudo isso. E aí, por trás está isso. Eu sou exatamente isso que vocês estão vendo no perfil hoje. Eu sou uma pessoa totalmente colorida, alegre, pra cima. Todas as minhas lives eu começo com música que antes... E a gente se deixa levar, Ed, muito pelo que as pessoas falam. E durante esses 5 anos de caminhada, eu percebi que a gente não tem que se deixar levar pelo que o outro quer que a gente seja. Cada um tem o seu lugar no mundo, seja espírita ou não. E eu percebi que o meu lugar era esse, era colorido, era divertido, era alegre. Todas as minhas lives eu começo com Nat Roots, colocando o pessoal para cima, mandando o pessoal levar a vibração, porque a gente pode levar a vibração. E a maioria das músicas são intuição. Então acho que eu resumiria bem nisso, assim, o Espiritismo Sem Tabu e o Camila. O Espiritismo Sem Tabu e o Camila são uma mistura. Eu não consigo dizer onde começa o Espiritismo Sem Tabu e onde termina a Camila, porque é uma mistura de tudo. É a minha linguagem colocada à luz da doutrina espírita. Legal. Eu lembro desse canal Sendo Livre Espiritismo. Gostava demais de acompanhar. Tinha um solzinho aqui, pô, muito, muito fofo. Que legal, poxa, que bom mesmo. É muito bom saber disso. Então, você convidou quem para estar aqui com a gente nessa live? Olha, eu convidei 2 pessoas que eu gosto muito. Vamos Porque chamar é ela. aquilo, né? A gente convida que a gente tem proximidade. Primeiro, eu convidei a Nath e o Rafa. A Nath é do Posso Te Auxiliar. E o Rafa agora é do Isso, Espiritismo Soul. Ele mudou agora o isso. nome do canal dele e achei maravilhoso, porque eu adorei o Soul. E são 2 pessoas Ficou bem legal. maravilhosas que são coerentes com a doutrina espírita. E por isso que eu convidei eles 2. Pois é, são meus grandes conhecidos, meus amigos. Deixa eu ver se... Aqui, o Rafa está aqui já, vou chamar. Vamos chamar o Rafa, falar com ele. Só esperar ele aceitar. Olha aí, grande Rafael, Rafite. Salve, salve, boa noite.
Boa noite, meu amigo. Tudo Boa bem? noite. Tudo bom, galera? Deixa eu dar uma ajeitada aqui na minha câmera para ficar mais pertinho de vocês. Rafael, que é do canal agora Espírita Soul. Pois é, né? Que legal, cara. Tava Muito bom. ouvindo a Camila falando da mudança do nome dela e, querendo ou não, vários outros perfis espíritas que já estão aí há algum tempo, né, Cá? Também fizeram algumas mudanças, assim como a Camila acabou fazendo. Isso. E sei lá, e aí acabei vendo a necessidade também, muito parecido pelo motivo que a Camila citou. Eu fiz uma enquete recentemente e as pessoas não sabiam nem o que significava a terceira revelação. Tinha uma seguidora, inclusive, que falou que era um perfil espiritualista, tal, que gostava do conteúdo. Isso que eu só falo de espiritismo, né? Imagine se não falasse. Então, assim, a gente não é visto, né, desse jeito, não é lembrado também. Então, assim, a gente, que nem eu tenho um canal no YouTube, né? O algoritmo acaba não favorecendo se o nome também não ajuda. Mas, enfim, a gente acabou mudando por vários motivos, esses são alguns deles. E aí agora vamos tocar o Espírita Soul, porque todos nós somos espiritismo, né, Ed? Exatamente. Somos todos do Espiritismo. O Rafa, nós fizemos a primeira live, ele morava em São Paulo ainda. Ele Pois estava é. lá, estava à procura de uma, né, colocação. Aí ele conseguiu um emprego dos sonhos, mudou para Sinop, em Mato Grosso. E aí a gente fez outra live, e aí agora, hoje é Espírita Soul, um canal muito interessante, vale a pena demais seguir também, pessoal. Tem sempre lives regulares e tem muita instrução mesmo. Até porque o Rafa é jornalista, o cara manja dos Paranauê, né? Você tá falando, então tá bom. Agradeço aí a propaganda, né? Eu não posso ficar falando, Não, senão é eu muita sei que eu tô falando pra vaidade, sei você o mesmo. quê. A gente só faz o nosso merchan, né? A gente só joga o nosso jabá. Fazer live com o Rafa é sucesso. Ó, e é o seguinte, a outra convidada de você, Camila, é a Natana, né? Sim, anote. Então já vou chamar também a Natana para dividir a tela aqui com a gente, tá bom? Que eu vi que ela está aqui, ela já chegou. Estou a procurá-la, não está aparecendo aqui, Natana. Posso Ela te tá Ela aqui. auxiliar apareceu aí, ó. aqui para mim. Pra Que mim também. entrou. Vocês conseguem colocar ela na live? Não, Acho acho que que não, só só você, você. Ed. Sou eu? Eu Ai, posso te auxiliar aí, Ed. ah, tá. Não, é porque não estava aparecendo, agora apareceu. Isso, agora sim, vamos chamar. Natana também é uma pessoa muito querida, maravilhosa. Só esperar ela aceitar. A Nath é um Lembrando que amorzinho. essa é a primeira live que o Somos Espiritismo faz assim, compartilhada, viu? Então vamos rezar, galera. Vamos aproveitar Oi, aqui pra... Aí, tá certo. E aí, bonita? boa noite. Como que vocês estão? Estamos melhor agora com você. Bem melhor. Que bom, né? Natana, você tá tudo bem contigo? Tá aí falando de Mato Grosso também, não é? Mato Grosso do Sul. Isso, Mato Grosso do Sul. Você que é do canal... Aqui tá meio frio, hein? Tá frio, né? Pois é. Você que é do canal Porta Tá. Auxiliar, inclusive Isso. correu um pequeno risco aí de mudar de nome também, né? Me parece, mas você conseguiu recuperar, né? Quase que eu perdi a página. Pois é. Caramba, eu compartilhei desse momento aí com a Natana, mas que bom que conseguiu, que deu tudo certo. Gente, estou muito feliz por Consegui você estar acertar aqui de com a novo. gente. É a primeira vez que o canal Somos Espiritistas faz lives assim compartilhadas. Bem, o tema da nossa noite hoje é a força do pensamento. Tem um proposto pela Camila Oliveira, que está aqui com a gente. E assim, só para a gente alinhar um pouquinho, tem um livro aqui chamado Espiritismo de A a Z. O que é que eles falam do pensamento? Fala que é uma força criadora cujo o favor cada um pode conseguir o que precise. Olha só, os pensamentos são moderadores do ser, porque são promotores dos atos. Assim, o homem pensa naturalmente, se comporta. Ou seja, cada um é aquilo que pensa. E aí, o que vocês acham? Vamos começar com as garotas, né? Vamos começar com a Camila, depois a Natana e o Rafa. Pode ser? Pelas meninas primeiro. Isso. Eu acredito muito na força do pensamento. Eu acredito que realmente aquilo que a gente pensa, a gente é. Se eu pensar que eu sou capaz, eu vou ser capaz de fazer algo. Se eu penso que eu não sou capaz, eu não vou ser capaz de fazer. Porque eu limitei o meu pensamento, logo eu limito as minhas atitudes também. Tem uma coisa, eu vou me fazer entender por um exemplo.
Teve uma vez que eu queria ir muito no Congresso Espírita. Eu acho que o Rafa até ficou sabendo desse congresso. Foi eu, foi o Jean, foi a mulher espírita que é a Marcele. Mas eu queria muito isso, sabe aquela vontade? Porque eu queria para conhecer o Haroldo, né? Aí eu falei, gente, eu quero muito ir nesse, eu quero muito ir. E todo mundo falando, não, já fechou, não tem como mais ser trabalhador. E eu queria ir para trabalhar, eu não queria ir como congressista. E todo mundo falou, eu falei, eu vou nesse congresso, não tem quem me impeça, eu quero ir como trabalhadora. E aí eu comecei todo dia a me visualizar naquele congresso. Eu comprei roupa para o congresso. Eu visualizava, nossa, eu vou trabalhar nisso, eu vou fazer isso. Eu vou ficar lá, eu vou fazer o que for, eu vou limpar, vou fazer qualquer coisa, mas eu vou trabalhar nesse congresso. E eu fiquei, tipo assim, 5 dias visualizando e pensando no congresso. Eu entrava na página, eu via quais eram os palestrantes que iam estar no congresso. E eu ficava todo dia. Gente, no 5º dia, eu não só fui para o congresso, participei como trabalhadora, fiquei na área de divulgação, porque eu sou tagarela, eu gosto de falar. Então, eu fiquei na área de divulgação, fiquei lá, tipo, filmando os palestrantes. Aí, ficava pegando as frases dos palestrantes, digitando. E aí, tipo, não só conheci o Haroldo, como conversei, o Hugo Santos, a Sandra Borba. E aí, tipo, o evento foi tão maravilhoso. E depois disso, eu fiquei pensando a força do nosso pensamento. Quando a gente direciona o nosso pensamento para algo positivo, a gente é capaz de criar coisas magníficas. E eu acho que por isso que Jesus falava, né? Se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, você vai falar para aquele monte, transporta-te daqui para ali e assim será. E como que a gente faz isso? Pela força do nosso pensamento. Porque eu acho que antes da gente, quando a gente pensa, a gente cria. Por quê? A gente está pensando, a gente não pensa somente, pensei. A partir do momento que a gente pensa, a gente está criando aquilo na nossa mente. E os espíritos falam que quando a gente pensa e cria, isso se cria na espiritualidade. É como se passasse uma tela mental em cima da nossa cabeça, passando ali os nossos pensamentos. Logo, se eu penso em matar alguém, eu já estou matando aquela pessoa lá na minha tela mental e no plano espiritual. Então, por isso que eu acho que a força do pensamento é magnífica. E aí, se você pensa que não é capaz, você realmente não vai ser capaz de fazer algo. Não, exatamente. Eu queria dar um salve aqui para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na live e pedir assim para que quem puder toca nesse aviãozinho aqui embaixo e dispara para chamar mais gente aqui para esse rolê nosso. Está muito legal. Mas, Camila, tem a ver assim, essa coisa vontade e pensamento. A vontade, ela molda o pensamento molda a vontade. Mas, no seu caso, saiu primeiro a vontade, que aí surgiu o pensamento. O pensamento que depois se concretizou. O que você acha disso, Natana? Vontade e pensamento, elas têm uma relação muito íntima, né? Muito grande. E inclui a fé também, né? Porque às vezes a gente fica mentalizando muito aquilo, e é onde a gente conquista, né? Porque eu costumo falar, quando a gente pensa muito em algo, a gente dá força para crescer, né? E de repente a gente fica pensando só na dor, aquela dor se concentra na gente, a gente não consegue fazer nada. Quando a gente pensa na solução, sempre aparece a solução, a gente resolve, a gente não sabe como, mas dá certo. Então é uma coisa que a gente tem que ter sempre bom ânimo, porque as coisas estão difíceis para todos. Se a gente não tiver bom ânimo, ninguém consegue prosseguir a nada, né? Fica meio complicado. Exatamente. Bom ânimo. E você acrescentou um elemento aí, além da vontade e pensamento, a fé, né? Que também realmente acho que é a raiz de tudo aí, né? É aquela que realmente dá aquela impulsão mesmo. E aí, Rafa, o que você acha dessa simbiose aí entre fé, vontade e pensamento? Assim? O que você nos diz? Pois é. Boa noite, Nath. Não tinha te visto, não estava aparecendo quando eu entrei. Tudo bem. Boa noite para quem está chegando agora também aí na nossa live, falando sobre a força do pensamento. Pois é, cara, tá tudo conectado, né? Porque se a gente for pensar, já estamos pensando. Se a gente for falar sobre simplesmente tudo que a gente age, muita coisa que a gente faz, passou pela força do pensamento, né? Quando não passa pelo pensamento, aquilo está intrínseco em nós. Normalmente nós agimos de acordo com o nosso instinto, se a gente não filtra pelo caminho do pensamento. O pensamento acaba sendo até um filtro para as nossas ações. É até legal a gente pensar sobre isso. E se a gente não usa o pensamento, a gente está simplesmente agindo por instinto. Coisas que são nossas, nossa vontade. Às vezes a gente fala assim, eu sou um espírito iluminado, eu sou um espírito de luz, né? Me acho um cara maravilhoso, eu sou testado de um jeito onde eu sou pego e tenho que resolver na hora, sem pensar. E aí a gente faz aquela meleca.
e quando a gente faz aquela meleca, a gente vê que a gente não é nada disso. Então, a gente ainda precisa muito do pensamento. O pensamento ele é uma forma de comunicação, inclusive, mas acredito, assim como a Natana, que é fundamental essa questão da fé conectada ao pensamento. O pensamento só ganha força a partir do momento que ele ganha uma impulsão, né? Ganha movimento. E o movimento que ele precisa é justamente a fé, é a crença, é o acreditar em alguma coisa. Então, não adianta nada a gente falar de pensamento se a gente não for dar movimento para ele. Exatamente. Nós sabemos que, segundo já diz aí pesquisas científicas publicadas, pensamento ele tem cheiro, tem cor, tem peso, ele tem propriedades materiais, inclusive. A Camila tinha falado aí, realmente, se a gente pensa em matar uma pessoa, a gente já matou. E também esses pensamentos, eles chegam, de certa forma, a agredir e criar miasmas nas pessoas. E nós sabemos que, pela força do nosso pensamento, dependendo de quem anda com a gente no mundo espiritual, esse pode agir em nosso nome. De repente, é alguém que ainda enxerga a gente como um líder, que talvez, quiçá, nós tivermos sido em vidas passadas e ainda se acha que tem que cumprir a nossa vontade. Isso acontece, eu já vi muito, né? E eu já vi dizer assim, que pela força do pensamento, a gente pode adoecer. A gente pode pegar uma doença emocional, uma depressão, uma síndrome do pânico, essas doenças assim, psico, né? Mas também pela força do pensamento, o contrário acontece. A gente pode se curar também. Jesus deixou isso muito claro lá atrás, né? O GG. E hoje em dia a gente vê certos movimentos também nesse sentido. O que você acha, Camila? Pensamento e cura, já que está falando da força do pensamento. Olha, para você ver, eu fiquei pensando esses dias, como o pensamento é poderoso e ele pode curar ou adoecer, o umbral é uma criação mental nossa. E é um lugar doentio, né? Então a gente vê, é um lugar doentio criado pela mente humana, os espíritos nos falam isso. Tem um caso interessante sobre a cura que você falou e a doença. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a questão das doenças, a gente vê que elas são criadas antes na nossa mente, inconscientemente ou conscientemente. Você, através do seu pensamento, você pode criar doenças no seu corpo material. Porque, querendo ou não, o pensamento também é uma força, mas também é energia. E o nosso corpo também é energia, só que numa densidade diferente, né? Então, a gente pode criar doenças no nosso corpo. Da mesma forma que a gente pode criar. A gente já vê casos de pessoas com câncer que os médicos disseram, você só tem 3 meses, e a pessoa, através da mentalização, no filme O Segredo a gente vê muito isso. Tinha uma mulher que ela tinha câncer e ela mentalizava as células dela sendo curadas. Então ela pegou a foto daquela célula doente e ela começava a criar dentro da mente dela a quebra daquela célula. Então todo dia ela mentalizava aquela célula sendo quebrada em pedaços e ela sendo curada. E depois de alguns meses, ela volta ao médico que tinha dado somente alguns meses de vida para ela e é constatado que ela estava curada. E o médico fala, como assim? Não tem como isso ter saído de você. E ela fala que foi a força do pensamento dela. E aí é o que o Rafa falou. E com certeza foi isso. Não adianta somente eu vir aqui e ficar, célula se quebre, célula se quebre. Eu não estou colocando impulso, eu tenho que realmente sentir aquilo. Eu tenho que acreditar que aquela célula está se quebrando, que aquela célula está se curando. Isso aconteceu na minha família com a minha sogra. A minha sogra estava com uma doença, era tipo hemorragia, que os médicos já tinham falado que não tinha mais como. E ela falou, não, eu vou fazer uma cirurgia espiritual e nessa cirurgia eu vou ser curada. E os médicos riram da cara dela, né? Ela fez uma cirurgia com os médicos, não deu jeito. Ela foi para o centro espírita, foi antes da pandemia. Ela fez a cirurgia espiritual, voltou para o médico e na hora que o médico fez lá aqueles exames de imagem, na imagem apareceu como se tivesse costurado ali dentro da barriga dela. O médico falou, mas quando foi que você fez essa cirurgia aqui que aparece no seu exame? Ela falou, não, ainda não fiz essa cirurgia exatamente não. Eu ia fazer daqui a um tempo, que vocês falaram que eu tinha que primeiro tomar os remédios para ficar bem, para poder fazer essa cirurgia, que já era uma cirurgia mais delicada. Ele, não tem como, tá aparecendo aqui a cicatriz da cirurgia. Aí ela falou, não, eu fiz uma cirurgia espiritual, pode ter sido isso. Ele, não, minha senhora, a cirurgia espiritual não vai ficar cicatriz. Mas foi exatamente a cicatriz da cirurgia espiritual que ela fez. E ela se curou.
a gente vê que isso não é uma coisa distante da gente. Se a gente focar o nosso pensamento na nossa cura, na nossa autocura, a gente consegue se curar. E já tem vários centros espíritas dando palestras e cursos de autocura, para que a gente cure. Então, logo, se eu crio pensamentos negativos e densos, eu vou atrair para mim. Claro que a gente sabe que a gente atrai, a gente abre o nosso campo energético de energia, a gente acaba atraindo para a gente espíritos que também estão naquela sintonia e a gente acaba adoecendo, porque esses espíritos também sugam a nossa energia. Aí tem os miasmas espirituais, mas também o Rafa, eu gostei quando ele colocou esse nome no canal, porque eu lembrei logo do Soul e eu lembrei da questão dos ovoides, né? Que são aqueles espíritos que eles ficam tão ali ligados no mesmo pensamento negativo que ele acaba perdendo a forma do corpo dele. Para a gente ver o quanto a gente pode se curar ou também a gente pode adoecer. E é através do nosso pensamento. A gente vai atrair para a gente aquilo dali ou a gente vai repelir aquilo, vai atrair coisas boas. Quando a gente fala assim, poder do pensamento de gratidão, as pessoas ficam, agora não é gratiluz, não é isso. É porque por trás daquilo a gente sabe o que a gente está atraindo. Se eu penso coisas repetitivamente negativas, eu vou atrair um ovoide para mim. Esse ovoide vai fazer buracos no meu perispírito, que aquilo. A gente sabe como se segue essa ideia. Acho que o Ed travou. Fui eu que travei, é? Tá. Não, acho que foi a Camila mesmo que travou. Voltou. Voltou, Camila. Tá. Você quer concluir? Já concluiu? Já concluí. Olha só, a Aldenice Lacerda está aqui com a gente e ela falou, olha só, estava assistindo O Segredo antes de entrar e comecei a cocriar. A Lud Miranda C, graças a Deus e a fé na espiritualidade, consegui ter minha filha normal sem risco de ter um ataque cardíaco. Olha só que interessante, hein? Realmente, assim, são relatos de fé, né? Pessoal, quem quiser participar, fazer perguntas, viu, pode fazer aí. A gente está participando bastante aí disso aí. Mas, Natana, essa coisa da fé e cura também, a gente pensa, a gente pensa sempre assim. É que nem eu acabei de chegar da casa espírita agora, né? A gente está continuando o atendimento e uma trabalhadora lá da casa, ela fez uma cirurgia espiritual há 2 semanas atrás. Que ela precisaria tirar uma pedra no rim, né? Aí essa semana ela foi fazer o pré-operatório, que é os exames antes de fazer a cirurgia, tudo. Cadê a pedra? Sumiu. Graças a Deus e a espiritualidade e a fé dela, né? Porque se a gente não tiver fé também, não adianta a gente pensar positivo porque não vai conseguir nada. A gente tem que ter o bom pensamento aliado com a fé que nos dá força. Eu costumo dizer assim, que tudo que nem eu falei aquela hora, tudo que a gente pensa se materializa em nossa vida. Né? Porque às vezes a gente fica só reclamando. Nada vai aparecer de bom pra gente. Né? Nada chega pra gente. Quando a gente começa a agradecer, igual a Mila falou, gratidão, parece que a gente tem problemas, mas sempre tem a solução. Então, assim, fica melhor da gente lidar com toda dificuldade, fica melhor da gente lidar com essa ansiedade que todo mundo está passando. E sempre tendo a boa vontade de ajudar e a boa vontade de receber. A gente tem que estar sempre aberto a isso. Exatamente. A gente pensa assim, que tem a força do pensamento, mas tem a vontade e a fé. E tem um elemento também chamado merecimento. Né? O merecimento também tem que fazer parte dessa malinha de mão que a gente pega para viajar e conseguir as coisas, né? Por exemplo, eu fico pensando na utilidade de certos pensamentos, certas vontades. Eu vou começar a pensar que eu não quero ser Grinch. Não quero mais ser Grinch. E vou ficar pensando. Cara, isso é a coisa mais absurda. Isso não pode existir. Eu não vou voltar no tempo. Na próxima vida, quem sabe, eu não vou ser Grinch, não sei, né? Mas, olha só, quando a gente tem uma utilidade, a gente tem consegue visualizar aquilo que a gente quer, por exemplo, uma cura, um emprego, algo assim que realmente vá nos ajudar a sermos melhores, eu acho que isso dá mais força, não é, Rafa? O que você acha?
Eu acho nada. Quando a gente fala nessa questão, a Camila estava falando do gratiluz, né? Tá muito na modinha o gratiluz. Quando a gente fala de gratiluz, das pessoas, dos místicos aí, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós dentro do espiritismo acreditamos muito no poder da fé. Jesus já falava lá da fé, desse poder da força do pensamento. Falava do grão de mostarda, como a Camila falou, falava do orai e vigiai. Então, assim, já trazia alguns desses conceitos relacionados à força do pensamento. Então, tudo isso não é misticismo, é ciência. A gente talvez não encontre exatamente todos os elos, os DNAs aí que faz a conexão para que essa ciência aconteça, mas nós entendemos muita coisa. Nós já entendemos um pouco de energia, de magnetismo, né? Dos impulsos magnéticos que o nosso próprio corpo gera, o nosso cérebro gera isso. Então, assim, nós somos energia condensada aqui nesse corpo e tem a questão também ligada à ciência. Tudo isso é uma ciência que talvez nós não compreendamos. Quando a gente fala de gratiluz, que nós somos gratos ao universo, a gente tem que ter um objetivo, um propósito e entender por que isso está acontecendo. Não é só porque é uma bênção que está sendo derramada, senão a gente vira um místico. E a gente não pode cair nesse misticismo do tipo, a gente tem que ser grato a tudo que o universo devolve. Não é só isso. Não é só isso. Como você falou, Ed, se não tem ação, se eu não vou lá e faço a minha parte, faço acontecer, não adianta eu ter todo esse misticismo aí, porque as coisas não vão simplesmente cair do céu, né? Se eu estou com uma doença, fico só pensando na cura dele, mas eu não cuido do meu corpo, por exemplo, né? Não me alimento bem, não faço um determinado exercício que o médico pediu, e fico só pensando, não, vou me curar, não, você não vai se curar. Como que isso vai acontecer? Né? Você não está pondo em prática, você está apenas pensando. A força é aquela questão da força do pensamento. Não está colocando a força necessária nesse pensamento, só está imaginando. Né? Então a gente não pode cair nesse misticismo, tem que tomar muito cuidado. Então a gente tem que ter a fé, tem que agradecer, mas tem que fazer por onde. Senão a gente vai simplesmente ser um deboche, né? Porque hoje vira um deboche quando a gente fala de determinadas coisas relacionadas a essa questão mística. E o espiritismo não tem nada de místico. Exatamente. É bom deixar claro também para a galera aí, já que você falou sobre isso, assim, na doutrina espírita, as curas agem no espírito e elas têm reflexo na matéria, né? Do mesmo jeito que algumas doenças emocionais somatizam e passam para o corpo material, a cura também, ela acontece no espírito, no perispírito e passa para o corpo também, né? Então, assim, quem está, por exemplo, acometido por um câncer, pode fazer tratamento espiritual? Pode, mas desde que não abandone o tratamento convencional, com a medicina, aquela coisa toda. Por quê? Porque são coisas diferentes. Um é o tratamento espiritual, outro é o material. Tem gente que faz cirurgia do câncer, tira o tumor e ele volta. Por que ele volta? Então, aí que é a pergunta de ouro, que realmente a gente procura sempre pensar nela. Muitas coisas podem acontecer aí e a pessoa voltar a ser acometida. Débitos de vida passada, o modo como a pessoa vive, o jeito que ela vibra, se ela tem gratidão pela vida, se ela reclama demais. E aquela As necessidades do espírito, né, Ed? São as necessidades do Exatamente. espírito, que elas são individuais. São as necessidades do espírito. Então, cada um tem essa coisa aí. Mas é sempre interessante. Se está fazendo um tratamento espiritual, não fique achando que é só com ele. Não tem que também continuar tomando um remedinho para pressão. Tem que continuar fazendo as coisas do corpo físico. E a parte espiritual fica bem cuidada. E essa questão da saúde, Ed, só para finalizar, essa questão da saúde é extremamente importante. Eu já passei por situações, eu sei que a Nath também passou. Se a gente não se abraçar, né, na força do pensamento em busca dessa cura, a gente vai embora mesmo. Então, assim, isso é fundamental na doença. Né? Quando a gente está doente, mesmo inconsciente de que essa doença foi originada por nós mesmos, não importa a forma, mas a gente consiga sair dela, se a gente tem essa consciência, é incrível como a gente consegue sair de uma situação que a gente se vê desesperançoso, né, Nath? Eu falo sempre que a dor, ela faz a gente pensar muito e tomar cuidado com tudo que a gente pensa.
Assim, a gente a pôr as ideias no lugar, ver o que a gente valoriza, o que a gente valoriza mais, se são as coisas boas, se são as dificuldades, quem a gente ama. Então, a dor leva a gente a pensar muito. A dor no dia a dia, ela leva a gente a pensar muito. E que a gente tome cuidado com os pensamentos, né? Se a gente pensa coisa boa, a gente recebe coisa boa. Se a gente pensa só em reclamação, só em dificuldade, fica difícil sair da dificuldade. A gente tem que ter bom ânimo sempre, bom ânimo e confiança em Deus, acima de tudo, né? Olha só, grandes Tudo é processos. passageiro. Oi? Já. Assim, os processos obsessivos, eles começam com monoideísmo. O que é o monoideísmo? É aquela ideia fixa, numa coisa só, e geralmente coisas que vai levar a gente para baixo mesmo, assim, só pensando, por exemplo, bebida alcoólica. A pessoa fica só pensando, quero beber, quero beber, quero beber, porque tem alguém aqui atrás repetindo para ela, então ela fica com aquele monoideísmo. Isso acaba virando o quê? Uma obsessão, por quê? Porque atrai mais ainda aquele que está querendo realmente tomar umas e outras, de forma desregrada, claro, né? E aí vai vir mais gente no mundo espiritual, não é, Camila? Assim, o pensamento atrai obsessões, mas também o pensamento ele pode livrar a gente. Camila? Eu não sei se travou aqui para mim ou para vocês. Travou aí? Tá indo. Lembrando que é sempre com o começo do nosso pensamento, essa viu? Que a gente atrai. obsessão... É isso aí. Pode Porque falar, a questão amiga. da obsessão, os espíritos obsessores têm alguns livros e obras espíritas que eles revelam algumas técnicas deles, algumas técnicas de obsessão. Uma das técnicas mais usadas é a questão do pensamento repetitivo. Eles ficam repetindo o mesmo pensamento para a vítima ou para a pessoa que eles querem obsediar o dia inteiro, a noite inteira, todo o tempo, enquanto a pessoa dorme, acordada. E aquela pessoa daqui a pouco está achando que aqueles pensamentos são dela. Eu acho que todos nós já passamos por um momento de ter esses momentos de obsessão. Acho que todos nós encarnados já passamos por algum tipo de obsessão, seja ela leve ou pesada. Eu já passei por uma questão da obsessão, como o Rafa falou, fazer as coisas por impulso. E eu era muito impulsiva e hoje eu tento me controlar mais com a questão da impulsividade. E eu via nitidamente aqueles pensamentos. Eu tentava sair do loop e eu não conseguia, porque só vinha aquele pensamento, só vinha aquele pensamento. E aí depois o meu noivo já é médium, trabalha com algumas coisas, e aí veio o mentor e falou com ele: pare com esses pensamentos não são seus, pare de ficar dando espaço. Eu falei, mas eu não consigo, toda hora repete, você consegue. A sua mente é sua, o seu pensamento é seu. Coloque um basta nisso, você tem que conseguir. E aí foi que eu comecei a perceber essas influências e esses pensamentos que vinham. E no dia a dia a gente não consegue identificar. Quando, por exemplo, um espírito ele quer obsediar o outro, que é casado, para olhar uma mulher na rua, ele vai dizer: olha aquela mulher, que linda. A sua esposa não tem isso. Olha aquilo, olha aqueles defeitos. Ela não faz isso. Eu li um livro sobre obsessão que ele dava exemplos assim do dia a dia. E era exatamente nesses exemplos. Olha o que ela fez com você. Você vai deixar barato? Você não vai responder? Aí você, não, vou responder, não vou deixar barato. Aí a gente acaba virando joguete nas mãos de espíritos obsessores. Que na verdade são espíritos que estão ali do nosso lado porque a gente deu brecha. E aí vem a questão da nossa força de pensamento. Que a gente deu a brecha para que esses espíritos se aproximassem. Porque é uma questão energética. Se o Rafa está vibrando numa frequência 200 e eu estou vibrando numa frequência 3, eu não vou conseguir chegar na vibração do Rafa para influenciar ele. Eu tenho que estar ele tem que descer a vibração dele para ele se conectar com a minha vibração. E aí sim eu vou conseguir influenciar ele. E aí entra na questão do que ele falou, vigiar e orar. Que Jesus tanto nos falava exatamente para isso. Para a gente vigiar e orar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, e consequentemente aquelas pessoas e espíritos que a gente está atraindo para perto da gente. Perfeito, exatamente. E como é que a gente se livra de processos obsessivos, Natana? Na sua opinião, assim, você que acabou de chegar da casa espírita, tá assim, ó. Tá bem, eu tinha até esquecido. Então,
pensamento, né, gente? Se a gente começa a dar brecha para os obsessores como que é, agir na nossa vida, aí eles têm um poder sobre a gente. Agora, se a gente consegue se esquivar ou tentar pensar diferente, a gente consegue. E um elemento fundamental é a prece também, né? A gente tem que estar sempre com as nossas preces em dias. E o pensamento voltado às coisas boas da vida, né? As coisas boas. Porque, assim, a obsessão, ela age diante dos excessos, diante das mágoas, diante do ódio, do nervosismo. Às vezes a gente sente um pouco de falta de paciência, mas a gente tem que pôr a nossa cabeça no lugar e tentar o quê? Se acalmar, né? Como o Rafa disse, se agir por impulso. Muitas vezes a gente faz isso, né? Fica difícil a gente se controlar. Mas a gente tem sempre que se melhorar. Porque somos seres humanos, né? Estamos aqui para aprender. Exatamente. E os bons pensamentos nos ajudam nisso. Com certeza. E Rafa, aí falando ainda de obsessão, tem aquelas pessoas que têm uma autoestima muito elevada e tem aqueles que estão passando por um processo de fascinação, que é uma face muito pesada da obsessão, né? A pessoa se sente fascinada, tal. E isso aí tem a ver com pensamento, né? Ou você acha que não? Não, tem tudo a ver com pensamento. Eu acho que a grande questão quando a gente fala em obsessão, em fascinação, né, que é bem pesado, a gente tem que sempre lembrar quem que é o causador disso, né? Quem que é o grande motivador. Quando a gente fala de obsessor, quando a gente fala de um espírito terceiro, a gente está sempre terceirizando a culpa no espírito. Ah, o fulano, estou obsediado por conta do espírito. E a culpa é sempre do espírito obsessor. Claro que ele tem a culpa dele, né, por estar te obsediando, mas quem que atraiu aquela criatura, né? Quem que trouxe ela para próximo de mim? Então a gente acaba esquecendo e bota sempre a culpa é sempre do obsessor, sempre do Alexandre a culpa, né? Me perdoem as pessoas que se chamam Alexandre, mas a culpa é sempre do Alexandre. Nunca é minha. E aí eu continuo com as mesmas atitudes, eu sou um pobre coitado. Simplesmente isso. E a gente esquece que nós somos os grandes causadores dos nossos males. A começar pela obsessão. Aliás, nós somos os nossos próprios boicotadores. Porque nós, nas nossas ações e nos nossos pensamentos, a gente se boicota. Então, quando a gente tem determinados tipos de pensamento que atraem determinados irmãos, nós somos os culpados dessa atração. Ao mesmo tempo que nós temos a nossa HD espiritual, aí nós temos muitos débitos, muitos resgates, e nós temos muitas conexões também. Nós somos espíritos milenares. Então nós já tivemos centenas aí de encarnações e nós já conhecemos muita gente. E nós já tivemos, e nós com certeza temos ações e reações com todas essas criaturas, empatias e antipatias. E aí a gente, dentro dessa nossa própria HD, tem as coisas que nos fizeram mal ao longo dessas vidas. Então, que nem você citou, da questão da bebida, a bebida acontece, eu sou um fraco em relação à bebida às vezes, e por isso eu acabo indo, não é porque primeiro alguém foi lá e falou, não, vai lá beber, não. Eu tive a primeira intenção, eu tive a primeira necessidade. Aquela criatura que fala assim, não, eu não consigo passar um dia sem beber, ela pode estar até sendo influenciada a essa altura do campeonato, se ela fala isso constantemente, sempre tem necessidade. Mas se ela sempre se viu nessa situação, desde o começo que ela começou a beber, ou fumar, ou qualquer outra coisa que faça mal a ela, que traga, né? Estamos falando de vícios materiais, bebida, fumo, mas maledicência, né? Aquela pessoa que vive falando mal da vida dos outros, isso vira um hábito, fofoqueiro, isso vira um hábito e atrai também os irmãos, mas isso é nosso. Nós somos as criaturas que fazem com que esses outros irmãos cheguem perto. E estamos falando de desencarnado e teus encarnados, porque a obsessão é de todas as formas. Então, assim, se a gente não toma muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente acredita, se a gente não percebe que esse tipo de ação, principalmente, prejudica a gente vai para o fundo do poço, né? E entra no nível de fascinação que você citou. E para sair é muito complicado, é muito difícil, né? Porque a gente entra numa situação de profunda depressão, de uma vibração que talvez para a gente conseguir sair precisa de muita ajuda externa, né? De oração, de ajuda externa
a material e do meu querer. E esse aqui é o último que vai acontecer. Então é muito difícil. A gente tem que estar sempre muito atento às coisas que a gente pensa, o que a gente fala. Perfeito, Eu exatamente. acho que, só para complementar o que o Rafa falou, me veio na cabeça aqui o tempo inteiro uma frase que fala: se a gente sabe que alguns espíritos não somos melhores que eles, tá? A gente pode ser até pior, eu fico lembrando assim no canal Amigos da Luz. Mas se a gente sabe que eles procuram brecha na escuridão, então a gente tem que iluminar nossa mente. Se a nossa mente estiver iluminada, eles não vão achar ali brecha. A brecha, como o Rafa falou, a gente que dá. Então, primeiro a gente se ilumina a nossa mente. Como minha mãe sempre falava, né? Cabeça vazia é a oficina do mal. Eu vou falar. Então, se eu estou com a minha cabeça vazia, qualquer coisa que vir vai entrar na minha mente. Assim como eu falo para as crianças que tem uma historinha de que o espírito do mal a gente sabe que não existe, né? Mas para contar, não, tem uma historinha, acho que da Mei Mei, que fala que tinha um espírito que estava ali procurando uma criança para ele poder influenciar, para ele poder exteriorizar o que ele queria, o querer dele através dela. Ele foi na casa de uma e ela estava estudando. Ele foi na casa da outra, estava ajudando a mãe nas tarefas. Foi na casa da outra, estava lendo o Evangelho. Foi na casa da quarta, estava com a sua mãe cuidando da sua irmã. Foi na casa do último e ele estava lá com um badoquezinho, não sei se vocês sabem o que é, nem sei como chama aí no estado de vocês. É aquele negocinho que você puxa assim e joga pedrinha. Estilingue. Estilingue. É badoque lá em Pernambuco. Aí ele foi no último e o menino estava com a cabeça vazia, estava com um badoquezinho jogando pedra nos passarinhos. E aí ele falou, opa, aí eu encontro espaço. E então ele foi lá e começou a dizer, vamos pegar esse animal aqui, vamos abrir ele. Começou a ser umas ideias malucas na cabeça do menino. E como a cabeça do menino já estava voltada para aquilo que ele estava dando badocada no passarinho. Então ali o espírito do mal achou espaço para poder exteriorizar o seu querer. Então da mesma forma eu acho que acontece com a gente. O Ed, que é um exemplo de como nós estamos completamente conectados nessa questão vibratória. Caso Lázaro. 20 dias a mídia, né, em cima disso. Todo mundo só fala disso. Todo mundo só pensa nisso. Onde está o cara? Todo mundo preocupado. Ai, meu Deus, aonde está? O que acontece? Isso que eu não moro, né? Eu imagino se pra gente que mora longe do Distrito Federal e lá de Goiânia era maçante, imagine para quem vive na região. Fora a questão do medo e tudo mais, enfim, que envolveu as pessoas que vivenciaram isso. Cara, foi extremamente maçante. Aí, a hora que o cara morre, você fala assim, beleza, né? Acabou. Não. Aí você começa a receber um monte de coisa nos grupos do WhatsApp. Então, assim, as pessoas, olha que tipo de conteúdo e que tipo de coisa que faz a conexão entre elas. E, tipo, não era meia dúzia. Era maçante. Era maçante. As pessoas consumiam aquela coisa, né, de uma forma canibalística, né? Parece que precisam, né, da desgraceira, do sangue para se alimentar. E a gente não, eu não tô falando de pessoas que, se dizem cristãs, né? As pessoas. Então, assim, a gente está num país, estamos todos. Você fala assim, não tem nada a ver aqui, eu tinha que ter nascido em outro país, cara, a gente está tudo conectado. Né? A gente tem que estar tá aqui por necessidade e por merecimento. A CPI também é maçante, então tem gente que fica se alimentando da questão política. Eu preciso assistir isso. É legal para assistir para ver se vai acontecer alguma coisa, porque você só fica passando raiva. Você só fica passando raiva. Né? E esse tipo de sentimento que a gente fica se alimentando, do passar raiva, da desgraceira, faz com que aconteça, eu atraia irmãos com esse tipo de pensamento. E aí depois eu vou chegar num nível em que realmente eu vou estar sempre falando, governo é desgraçado, né? Essa mídia aí tem que pegar esse cara que matou um monte, Então, assim, é um maldito. Eu tenho um amigo no Twitter, um amigo que conheci ele há muitos anos atrás. Ele é gay, então ele sempre viu muitas coisas. Sempre foi muito, como que eu digo? Sempre muito com o pé atrás com as coisas, pelas coisas que ele passou, né? E ele se tornou uma pessoa muito ressentida, principalmente na pandemia. Ele é obeso e ele não sai de casa.
Aí junta as causas LGBT, junta as causas relacionadas à vacina, ele é ódio puro. Ele só escreve coisas odiosas, aquelas coisas que você fala assim, caramba, cara, o que que essa pessoa, o que que essa criatura tá vivendo para estar soltando só... Não fala mais coisas boas, só vomita coisas ruins. Então, quando a pessoa chega num nível desse, ela já perdeu completamente o controle do seu próprio pensamento, né? Porque ela só precisa, só isso alimenta ela. Pode acabar a pandemia, pode trocar o governo e ser um governo que só agrade ela ainda vai ter aquilo ruminando dentro dela, algumas coisas, e que ela vai parar de ver as coisas boas e vai continuar focada nas coisas ruins. E se você fala algo bom, você é alienado. Exatamente. Quando teve esse negócio do Lázaro, eu não assisto televisão. A minha televisão daqui de casa eu doei. Eu não gosto de assistir TV. Eu doei as 2 TVs que tinham aqui em casa. Eu só assisto o que eu seleciono para eu assistir. E o que eu acho interessante assistir. Isso aí eu já fiz há muitos anos atrás. E aí, quando teve esse negócio do Lázaro, eu apenas postei. Você não vai falar sobre o caso, não sei o que. Eu falei, gente, olha, a única coisa que eu vou falar é, estou vendo muitos espíritas comemorando a morte de uma pessoa. Para a doutrina espírita, isso não é legal. A gente não tem que comemorar a morte de ninguém, até porque pensa, mas ele matou muitas pessoas. Pensa na obsessão que a pessoa está passando depois da morte. As pessoas esquecem que não acaba só aqui, que existe vida após a morte. E é isso que o Rafa falou, as pessoas se alimentam de coisas ruins. Pesquisas científicas comprovam que 99% dos nossos pensamentos são pensamentos ruins. Somente 1% são pensamentos bons. Mas isso porque a gente fica nessa vibração, a gente gosta disso. Parece que se a gente não tiver essas notícias, se a gente não falar sobre isso, a gente não está se alimentando realmente. Sim. Ó, o Kardec, na Revista Espírita, de maio de 1867, tem uma frase assim: em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Ou seja, volto a falar, né? A gente está tudo conectado. E aí, quando a gente fala assim, mas eu não mereço esse governo, eu sou uma pessoa boa, quando eu vou fazer uma crítica em relação à política, por exemplo. Aí a gente acaba esquecendo que a gente, nas nossas pequenas ações, estamos corrompendo e sendo favoráveis a isso. Eu cheguei no meu trabalho um outro dia e várias pessoas que concordavam com uma série de coisas que o governo estava fazendo. Aí, isso foi no começo da pandemia, eu falei assim, e o auxílio emergencial, quem é que pediu? Aí, todos levantaram a mão e nenhum deles precisava. Então, assim, o que eu estou fazendo? Né? Eu faço as minhas pequenas corrupções, porque as pessoas, os poderosos fazem as grandes corrupções delas, então a gente se merece. A gente se merece. Né? São pouquíssimas exceções que podem falar, eu não mereço. Não, tem coisas que a gente faz e que no final das contas a gente se conecta através dessa questão mental. Exatamente. Quando a gente olha os dois lados, a gente evita de sermos manipulados. E quando eu falo em manipulado, não é só manipulado por aquela caixinha de imagem, não. Eu estou falando assim, ser manipulado pela espiritualidade baixa. É nesse sentido. Mas falando sobre força do pensamento, eu queria falar uma coisa, o seguinte, nós fazemos programação mental e isso ajuda a mudar padrões de pensamento. Eu vou citar aqui um filme um pouquinho antigo, viu? Os Dois Filhos de São Francisco, o filme lá do Zezé de Camargo, Luciano, né, tal. Quando o filme começou, era o Zezé de Camargo levando o irmão mais novo, Luciano, e mostrando para ele o lugar onde ele nasceu. E ele falando para o irmão dele, falando, olha, você pode ter certeza, o lugar que eu fui mais feliz na minha vida, mas eu fui muito feliz mesmo, foi aqui. E aquela casinha de tapera lá, sabe, bem simplesinha mesmo. Aí começa o filme, a gente vê a dificuldade que eles viviam. Mas, gente, o cara, o que ele fez? Claro que ele teve ajuda de profissionais e tudo mais. Ele ressignificou o passado duro, difícil, na qual ele vivia a infância, ele trabalhava duro mesmo, daí era obrigado a cantar, ainda comia ovo cru, que o pai acreditava, aquela coisa toda. Mas ele ressignificou o passado, então isso muda, sabe o que? Os padrões de pensamento. Mudando os padrões de pensamento, a gente começa a atrair coisas diferentes. Ou seja, não existe mudança de fora para dentro, a mudança é de dentro para fora.
há o quê? A ajuda, há profissionais, a religião que dão inspiração para a gente, mas é a gente que tem que fazer aquela coisa de dentro para fora. Então, assim, o que você acha, Camila, dessa coisa de programação mental, a gente ressignificar o passado e mudar os padrões de pensamento? Ai, gente, vou falar muito. Vou me ater para falar pouco. Eu já fiz reprogramação mental e faço até hoje, né? Com relação, inclusive, às palavras. Eu acho que o Rafa, a Nath, você, acho que todo mundo, assim... Não sei todo mundo, não vou generalizar, mas acredito que nós três já vimos aquele documentário do Masaru Emoto. Vocês já viram? Do Masaru Emoto, das moléculas da água. Que ele pega as moléculas da água e ele coloca ali, junto com palavras de gratidão, eu te odeio, vou te matar, não sei o quê. E depois ele fotografa aquelas moléculas da água, congela, e aí depois a gente vê que, por exemplo, gratidão, eu te amo, palavras boas, músicas boas, com letras elevadas, formavam flocos de neve, flores, coisas bem bonitinhas. E, por exemplo, a voz de Hitler, eu vou te matar, te odeio, era moléculas deformadas, avermelhadas, bem assim pesadas. Então a gente consegue ver nesse exemplo básico essa questão da reprogramação mental. O nosso corpo é 70% água, mais ou menos. A partir do momento que eu fico ali com uma programação mental negativa, que foi o que o Rafa falou, a Nath falou, e que você complementou, o que eu estou colocando dentro do meu corpo e, consequentemente, do meu perispírito e criando também no meu espírito que fica doente? Uma programação mental negativa. Para eu reprogramar, fazer uma reprogramação mental, eu acho que o primeiro ponto é você reconhecer que você tem uma programação negativa. Eu tenho que reconhecer que aquele pensamento não me beneficia. E a partir do momento que eu reconheço aquilo, eu começo a tratar aquela programação. Eu já fiz uma reprogramação mental que ocupava muito a minha mãe por muitas coisas que aconteceram na minha vida, né? E eu ficava culpando ela. Aquilo não agregava em nada na minha vida, mas eu tinha alguém para culpar, entende? E aí, depois que eu fiz essa questão da reprogramação mental, foi que eu percebi que não foi ela que me afetou, fui eu que me deixei afetar. E fui eu que coloquei na minha mente, que programei na minha mente que ela era culpada daquilo. E a partir do momento que eu tirei o vitimismo da minha vida, tirei aquela questão da vítima, que às vezes a gente se vitimiza muito. Ah, porque eu sou coitada, porque a espiritualidade me deu isso, eu não mereço, que nem o Rafa falou. Ah, porque a pessoa está fazendo isso comigo e eu não tenho culpa de nada. Quando a gente sai do padrão de vítima e a gente olha pra gente e percebe, olha, não, isso aqui foi eu que tenho o poder de fazer isso. Isso aqui está nas minhas mãos, decidir, fazer, reprogramar ou seguir ou não. A gente começa a ter esse poder, a gente percebe que a gente reprograma a nossa mente e que tudo muda na nossa vida. É incrível. Se você está num padrão baixo, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, se eu estou num padrão baixo, a minha vida não dá certo, eu não consigo o emprego que eu quero, eu não saio do lugar, eu não ando para frente. A partir do momento que eu reprogramo, as coisas parecem, nossa, mas foi num passe de mágica. Não foi num passe de mágica. As coisas aconteceram primeiro dentro da sua mente. Você mudou internamente e as coisas se abriram. Na verdade, elas sempre estiveram ali. Só você que estava travando, bloqueando aquilo. E aí, quando você se abre, nossa, as coisas começam a chegar para você. Na verdade, já estava programado para você. A espiritualidade já estava ali tentando te orientar para você poder se abrir para aquilo e você não se abria. Exatamente. Natana, você está muito caladinha, Natana. Tá mesmo. Mostre seus pensamentos para nós, Natana, por favor. O que a Camila falou é bem importante, né? Porque às vezes a gente fica, que nem eu falo, né? A gente fica voltado para a dificuldade. Quando a gente muda esse pensamento, não, eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir, você vai lá, você tenta, você consegue. Agora tem gente que já fala assim, não, é muito difícil chegar lá. Fulano de tal chegou porque ele teve sorte. Não é bem assim, a gente tem que fazer o nosso esforço, né? Tem que se esforçar. E sempre adiante, né? Pode tropeçar ali, cair, levantar, recomeçar, né? E a gente tem que voltar no passado só se for pra gente pedir desculpa ou perdão. Se não for pra fazer isso, nem adianta olhar pro passado, porque o passado já passou. Não tem como a gente voltar. Então a gente tem que olhar pra frente e seguir. Seguir. Com certeza, com certeza. E aí, Rafa, o copo É que às vezes a gente fica... Oi? Às vezes a gente fica preso ao passado todo dia, remoendo aquilo. Ai, mas por que fulano falou isso pra mim?
eu me senti mal, não sei o quê. Esquece, já foi. A palavra já foi dita, você tem que seguir. Senão você vai ficar parado, estacionado no tempo, e a vida vai passando, vai passando. Se liga, aquele pensamento de tristeza só traz doença. O emocional da gente, com tristeza, com mágoa, com ódio, com nervosismo, só traz doença. Isso já é comprovado já. Você fica aquela atitude bovina, né? De ruminar, ficar ruminando, engole, volta, engole, volta, e fica aquela coisa. Isso. Eu queria perguntar pro Rafa, o copo d'água, ele tá meio cheio ou meio vazio, assim? Que... O meu tá meio a meio, meio vazio aqui. Mas aí, essa coisa de programação mental para mudar os padrões de pensamento, Rafa. Cara, é assim, acho que a gente tem que... Essa questão, claro, tudo ligado à questão da força do pensamento, concordo com muita coisa que a Camila falou. Quando a gente tem desejos, vontades... Primeiro vamos voltar aos bloqueios, né? Que a Nath falou, a gente tem as coisas passadas... Se a gente tem alguns bloqueios, algumas coisas que a gente não consegue e nega, né? Muitas coisas que a gente poderia fazer, a gente se nega a fazer, argumentando que não tem a capacidade, que não tem a potencialidade, né? Pensando como espíritos, como a gente já conhece, obviamente a gente fala que não existem possibilidades aí, né? Nós podemos tudo que nós temos a vontade, podemos alcançar. Então a gente já quebra esse limitador, mas não é, a gente não pensa desse jeito, nem no dia a dia. Então tem coisas que são colocadas... Eu gosto de pegar dificuldades porque eu já olho com cara feia, né? As pessoas vêm com trabalho para mim no trabalho, e aí já falam assim, é sério mesmo, tem que fazer isso? Porque a gente não quer resolver. Não, a gente não quer resolver, a gente é meio preguiçoso para isso. Porque resolver trabalho dá dor de cabeça, né? A gente fica pensando nisso o tempo inteiro, enquanto não resolve. E ninguém gosta de dor de cabeça, justamente porque a gente já conhece até a questão falando de doença. Mas isso vem muito antes, inclusive dessa encarnação. Esses bloqueios, eles são passados. Então, são situações que talvez a gente já tenha vivenciado, a gente esquece desse detalhe, né? Situações que talvez a gente já tenha vivenciado e que a gente sabe que, tipo, não rolou, deu ruim. E a gente fala, não quero, não dá, não posso. E é por isso que a gente acaba criando, né, esses bloqueios mentais. E quando a gente muda, né, quando a gente tem consciência disso, a gente já consegue mudar, né? Alguém falou assim, mas não dá para ficar controlando a força do pensamento 24 horas por dia. Eu concordo plenamente, é impossível. Nós hoje, no planeta que vivemos, na vibração que nós estamos, é impossível. Mas quando eu tenho um pouquinho de consciência, eu consigo voltar ao meu estado de consciência melhor. Então assim, eu posso dar um estouro, ficar puto da vida com alguma coisa, falar um monte de groselha, mas aquilo naquela hora eu já sei que não faz parte de mim, que eu tenho que tentar controlar essa questão. E aí, tipo, o meu pensamento já vai voltando pro nível que ele deveria estar. Vou pedir desculpa, coisa que talvez eu não faria antes. Então, assim, as minhas ações, elas já são diferentes. E aí vai chegar em determinados pontos em que a gente vai parar de ter essas ações impulsivas, né? A força do pensamento vai ser mais controlada. Não sei se vai chegar a 24 horas, né? Porque quando a gente está dormindo, a gente também não tem controle do nosso pensamento e a gente viaja. Mas a gente consegue ter um maior domínio sobre isso. É uma questão de treino mesmo, né? Como quase tudo. E percepção. E querer, acima de tudo. Eu lembro de... Eu tinha um local que eu não cheguei a trabalhar nele num determinado momento da minha vida. Mas eu passava de carro todos os dias na frente. E eu não me lembro disso. Sinceramente, eu não me lembro disso. A minha sogra uma vez falou assim, você lembra que você falou que você queria trabalhar nesse lugar? E eu já estava trabalhando nesse lugar. Então, assim, mas não é porque eu simplesmente passava na frente do lugar e falava assim, nossa, um dia eu quero trabalhar aqui. Mas é porque eu sempre pensei nisso e fiz por onde em relação à minha vida profissional. É claro que existem os mistérios da vida, né, as questões energéticas que não estão aos nossos olhos, que fazem com que nossos caminhos se cruzem com determinadas pessoas que possam nos levar a determinados lugares. E isso é fantástico. Eu acho que a grande graça do mistério da vida, eu acho que é essa, né? São as coisas que acontecem, as confabulações que os espíritos, que o universo conspira e faz com que aconteçam. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue ficar imprimindo e construir, né, e trocar
mudar a chave na nossa cabeça, a gente consegue fortalecer e sem sombra de dúvida, muitas coisas elas podem vir a acontecer. Como que uma pessoa sai de uma favela, né, de uma periferia, que é cheia de violência, poucas oportunidades, às vezes ela é filha de uma doméstica e não tem grana para mudar de vida, e aquela criatura, do nada não, né? E aquela criatura tem uma oportunidade e acaba conseguindo não só sair daí, mas ter um progresso na vida dela. Como que isso acontece? Não caiu do céu. Não foi simplesmente, olha, é você, vou colocar o dedinho nessa pessoa, essa aqui que vai conseguir fazer sucesso, e põe lá. Não. Né? Alguma coisa aconteceu e essa pessoa pode ter certeza, queria muito sair daquele ambiente. E tem vários relatos sobre isso, né? Das pessoas que tiveram um sucesso de vida, que saíram de uma situação desconfortável, complicada, e que conseguiram progredir na vida. Então, falando de progresso material, né? Mas o progresso material e o espiritual acaba sendo conectado, né? Eles andam juntos a partir do momento que a gente tem essa consciência. Perfeito, exatamente. Pessoal, chegou a hora do ar, porque nossa live está chegando ao fim. Oh. Então, vou fazer assim, vou pedir para a Camila falar do canal dela, se puder falar dar alguns spoilers aí, também para a Natana falar do Posso Te Auxiliar, e o Rafa também falar do Sou Espírita, novidade aí que chegou para nós aí, muito bem-vinda, por sinal. Eu quero agradecer a Camila, a Natana, o Rafa por estar aqui com a gente, agradecer por todas essas pessoas lindas que estão participando da live, muito obrigado mesmo. É a primeira transmissão, a primeira live compartilhada do canal Somos Espiritismo. Tive uma prova de fé e realmente o pensamento positivo funciona, porque eu tive muito pensamento positivo. Camila, muito obrigado. Nada. Eu acho que quem vai ter mais novidades aqui é o Rafa, né? Que tá mudando tudo, tá com o Instagram todo novo. Lá no Espiritismo Sem Tabu, eu sempre, acho que desde o começo, não sei se o Rafa lembra, eu acho que eu sempre fui assim, trazer as coisas de uma linguagem mais simples possível. Eu sempre falo na linguagem do povo, na linguagem do dia a dia. Tá vindo novidades aí de lives que eu tô fazendo, né? Por exemplo, amanhã eu vou estar dando... Todo mundo fala, gente, que eu tenho jeito para jovem. Não acho que eu tenho jeito para jovem. Mas está rolando aí alguns convites para poder falar com alguns grupos de jovens espíritas e eu estou aceitando, a gente está fazendo. Muito nos bastidores também, porque aqui eu acho que o pessoal vê do Rafa também, da Nath, meu, seu. É muito bastidor, assim, que a gente faz. Eu acho que o Rafa, eu vi que ele em vários grupos espíritas de jovens, de 30, porque somos jovens, em São Paulo. Então tá vindo muito projeto com jovens também, com crianças. E a intenção é trazer mais e mais linguagem simples com assuntos complexos, como aborto, obsessão, subjugação. Muitas pessoas não sabem o que é a subjugação na obsessão. E é um dos fatores mais pesados ali. Sobre a força do pensamento. E eu acho que cada canal tem a sua característica. Por exemplo, a Nath, eu acho que traz um pouco da reflexão das mensagens espíritas. Ela faz toda aquela filosofia, aí mostra pra gente a natureza, que eu fico, ai meu Deus, quero essa casa pra mim, toda na natureza. O Rafa já é o racional do negócio. Ele traz aquela questão racional, conta a história, que eu fico rindo com as histórias dele, que fez ali das Irmãs Fox. Ele sempre coloca uma animação no meio, um dom que a gente não tem para fazer aqueles vídeos maravilhosos. E eu acho que eu trago a questão mais polêmica do espiritismo, algumas polêmicas, vou falando ali com o pessoal de temas polêmicos também do dia a dia. Eu resumiria nisso. As novidades estão vindo, mas a espiritualidade está falando a todo momento. Vá com calma, dê um passo de cada vez, porque eu sou muito imediatista, eu quero tudo para ontem. E agora não, agora eu estou indo um passinho de cada vez e trazendo as coisas que realmente as pessoas estão interessadas em ver e ouvir com relação à doutrina. Isso aí, Camila, que era do Cedo Livre Espiritismo, agora Espiritismo Sem Tabu, que realmente está vendo muita vontade mesmo. Natana, você está entre nós, Natana? Porque está assim meio embaçada a imagem. Sim. Natana, então, eu estou meio parada com a página, hein? Natana, muito obrigado. Tem que dar uma movimentada nela. Oi? Tô falando, tô meio parada com a página, tem que dar uma movimentada nela. Sim. Muito obrigado por você ter Mas é questão da inspiração. Mas eu que agradeço.
a oportunidade de estar aqui com vocês, tá aprendendo um pouquinho com cada um de vocês, tá? Deixa aqui meu abraço para cada um de vocês, cada um com a página, as páginas estão cada vez melhorando mais, isso é bom, né? Trazendo sempre novidade, e um papo reto, que as pessoas entendem o que está falando, não tem aquele, né? Tá muito legal. É isso Muito aí, obrigada pelo convite, né? Ah, pois é, não, você é sempre bem-vinda. É, a transformação digital chegou no espiritismo, né? Assim, meio que forçado, mas chegou, né? E Rafa, muito obrigado por você ter vindo estar aqui com a gente. Cara, você é, sei lá, você é show. Você é muito bom. Obrigado. Fala aí, o que você está pensando aí? Você pode dar um spoiler para nós? Não tenho spoiler nenhum, não, viu, Ed? Não tenho nenhuma novidade assim. Uou! Acho que assim, a questão da mudança do nome faz com que a gente tenha um gás também, né, Camila? Ficou muito perceptível, pelo menos o perfil da Camila, você vê isso, né? Camila mudou muito a linguagem dela, ficou um jovem, ela falou que não fala para jovem, mas o cara, a hora que faz um TikTok, faz um Reels, ele é jovem. Eu não tenho cara para isso, quer dizer, eu não tenho tempo para isso, né? Tem que ter muita criatividade e tempo. Eu não tenho mais esse tempo, essa criatividade. A mudança do nome vai até de encontro um pouco disso, né? Para a gente mostrar que a gente não é tão formal, né? Palestrinha espírita tem muita gente já que faz, muita gente gosta, e quem gosta tem o seu... A gente tem que atingir a molecada, os jovens, as pessoas que estão procurando o espiritismo e que não querem uma resposta pronta do porquê sim, do porquê não, ou tipo, tenho uma dificuldade com coisa X. Aí o cara fala assim, pega lá o livro dos espíritos e lê. Eu vejo muito disso, acredito que vocês também. É uma visão completamente equivocada de você introduzir alguém dentro do espiritismo. É a mesma coisa que fala assim, eu não estou bem há 20 anos atrás, vai lá na casa espírita, toma um passe que você vai ficar bom. Isso está errado, né? A gente tem que poder mostrar para a pessoa, fazer... É falta de empatia isso, né? Se a gente está falando tanto de empatia nos dias de hoje, a gente tem que entender qual que é o problema dela para tentar achar a solução. Mas dentro do viés espírita, o que o espiritismo pode falar sobre isso? Como que o espiritismo pode te abraçar? Sem tacar um livro e falar assim, vai ler um livro que ele te traz as respostas. A resposta da pessoa às vezes não está ali, né? Não está. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção mais nas pessoas. Muita gente, por conta do que você falou, Ed, da questão digital, extremamente importante, essa forçada que aconteceu, fez com que principalmente as pessoas acostumadas, enraizadas de estar presente nas casas, ou que tinham uma estrutura, uma posição dentro da casa, isso acabou. O presidente da Casa Espírita na pandemia era mais um sem casa. Então, assim, que precisava do trabalho, assim como qualquer outro frequentador. E que se não se adaptou, se não teve uma forma de dar continuidade ao trabalho, não se atualizou com a tecnologia, e todos nós precisamos fazer isso durante a pandemia, mesmo nós, né, Cá? E o Ed e a Nath, que estão aí há muito tempo já fazendo... nós somos meio que precursores dessa questão de tecnologia. Né? Nós viemos muito antes da pandemia fazer com esse trabalho dentro do espiritismo, dentro das redes sociais. Mas a gente tem que estar sempre modernizando e entendendo o que a pessoa está precisando. E se não tem casa espírita, ela não tem onde buscar. Então a gente tem que estar muito próximo delas. Né? Tem que ter esse cuidado. E muitas pessoas não têm. Cada um com o seu jeito. Né? A Camila está muito desenvolta. Estou adorando ver as performances dela. O lado atriz dela está cada vez mais solto. Isso é muito gostoso, é muito legal. Né? Eu faço isso nos meus vídeos. Não tenho tempo para fazer no TikTok, não faço nos meus vídeos. Então, assim, a gente tem que trazer a música que você traz, Ed. A música é uma grande ferramenta atrativa das criaturas. E a Nath toca muito o coração das pessoas. Então, cada um tem a sua ferramenta. E é isso que a gente tem que tentar perceber. Quais são as virtudes que eu tenho para poder atrair as pessoas e, ao mesmo tempo, fazer com que elas, né, se sintam abraçadas, se sintam amparadas. E que elas vejam que existe um universo aí, dentro do espiritismo, não existem só esses 4 perfis que estão conversando, existe uma gama gigantesca de outras pessoas que fazem outros trabalhos maravilhosos e que podem auxiliar também, que podem contemplar as necessidades delas. Então é isso, a gente tem que estar sempre ligado, sempre focado aí no nosso trabalho, acima de tudo, espiritual, e tentar chegar no coração das pessoas. Perfeito, exatamente. Eu acho Deixa eu só fazer um... Oi? O Rafa ficou falando e eu lembrei de uma frase que eu acho que não sei se foi Kardec que falou, que
alguém falou, e eu não lembro agora, sou péssima de nomes, mas falou assim que o espírita e as pessoas que fazem o bem ainda são muito tímidas. Elas não mostram bem, elas não pregam bem, elas ficam muito tímidas e contidas. Foi Kardec? Elas ficam muito tímidas e contidas nessa timidez. E a gente tem que divulgar, sim, o bem. A gente tem que mostrar que tem possibilidade de fazer. Eu mostro muito que eu falo, gente, vai numa casa de idosos, vai num abrigo, vai nas ruas, dá alimento para as pessoas, coloca máscara, coloca luva e vai fazer o bem, vai para campo, porque tem muito o que fazer. Como o Rafa falou, a gente entrou, né, no começo, eu lembro quando o Ed começou também o canal, a gente entrou lá no comecinho para poder divulgar, a gente não sabia de nada. A gente falou, gente, como a gente começa, como a gente faz. E a vergonha para fazer live, Camila? E a vergonha para fazer live? E a vergonha para fazer live? Gente, a gente ficava, nossa, mas como, o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer? E foi, e as pessoas gostam. Eu acho, assim, que um ponto importante, o CERJ, que é o Conselho de Unificação Espírita daqui do Rio de Janeiro, quando teve o Congresso Espírita, eu e o Jean, do Gay Espírita, a gente falou lá no congresso, numa palestra, e eles perguntaram, nossa, mas como que vocês trazem tantas pessoas assim, entre aspas, né, blogueiros espíritas, como que vocês trazem tantas pessoas para as redes, vocês praticamente lotam uma sala de um congresso. Eu acho que o segredo, acho que de todo mundo que está aqui, dos 4 perfis, é dar atenção para as pessoas. Às vezes a pessoa chega na casa espírita e ela faz uma pergunta e as pessoas... É o que nem o Rafa falou. Lê o livro dos Espíritos, lê o Pentateuco todo, que o Pentateuco vai te responder. A pessoa não quer ler o Pentateuco, ela está desesperada, ela quer uma resposta naquele momento. Ela quer ser acolhida naquele momento. Ela não quer ler 5 livros, que ela vai ler em mais ou menos um ano, no mínimo. Ler os 5 livros e estudar. Só ler, né? Sem entender. Ler sem entender. Sem entender. Não, exatamente. Perfeito. Gente, eu queria só fazer um jabazinho aqui. A nossa amiga aqui, a Alda JF, ela está falando que vai acontecer a 60ª Semana Espírita de Barretos, São Paulo, a partir de segunda-feira. E tem aqui, ó, é lá no Facebook, Use Barretos. A Use é a Federativa... União das Sociedades Espíritas. Isso, exatamente. E aí de São Paulo, né? Aí no caso é Barretos. Então, já feito esse jabazinho, eu agradeço muito a vocês, essa noite maravilhosa. Fazer aquela pergunta, né? Quem gostaria de fazer a prece? A Camila fez a prece inicial, né? Então, Rafa e Natana faz aí 0 e 1 aí. Natan, eu vou deixar para as damas, né? Você é um cavalheiro. Vou deixar para as damas, até porque ela já veio do centro, está sublimada. Ela tá muito mais evoluída do que nós nesse momento. Tá suando porque tá calor aí no Mato Grosso do Sul. Campo Grande é uma cidade quente. Natana, faz prece. Mas tá frio ultimamente, hein? Eu tô com vergonha. Minha mão tá tremendo. Então, gente, vamos agradecer esse momento. Tá. Não, posso. Gostaria de agradecer aqui esse momento, que a gente reuniu os nossos 3 pensamentos com os pensamentos de quem está nos assistindo, pedindo a Deus, a espiritualidade que nos abençoe, trazendo alegria nos nossos corações, não dando espaço para tristeza, para o desânimo, e nem para o medo, gente, que a gente possa sempre confiar em Deus. Obrigado pela oportunidade, obrigado por me conceder essa oportunidade de estar aqui com todos vocês, que Deus possa estar visitando a casa de todos nós, de todos que estão aqui reunidos, aliviando as aflições, as dores. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Que seja. Então é isso, pessoal. Desejo um bom final de semana para todos vocês. Tá? Muito obrigado mesmo. Eu estou me sentindo pleno aqui, né, com vocês. Assim, eu não queria que essa live acabasse, mas eu sei que cada um tem coisas para fazer, então a gente tem que ter esse respeito, né? Então, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Essa live vai ficar gravada. A gente que agradece. Do canal Somos Espiritismo e vai ser migrada para o YouTube também, do canal Somos Espiritismo. Então, quem puder, siga Espiritismo Sem Tabu, um canal maravilhoso. Quem puder também siga Posso Te Auxiliar, o canal dessa menina linda aqui chamada Natana. E quem puder também siga Sou Espírita, que é do Rafa, esse cara aqui que é um cabeção mesmo, assim, sabe tudo. Pode perguntar que ele sabe tudo. E quem puder, dá um biscoitinho pra gente. Somos _Espiritismo, Instagram, Facebook e YouTube, tá bom? Obrigada, Ed, gratidão. Eu que agradeço. Valeu, beijo.